Fala galera, sejam muito bem-vindos ao episódio 2 do nosso podcast Desce do Muro, o podcast que insiste em sair fora da caixa, cansado de discursos do piloto automático, insistindo naquela normalidade e mesmice que insiste em assolar os conteúdos Brasil afora, ok? No Desce do Muro, a gente acredita que opinião morna não transforma nada. Nada. A gente, todo mês, traz um tema aqui que tira de você da zona de conforto. Expandimos sempre e somos contra qualquer tipo de neutralidade, porque precisamos descer no muro para acontecer transformações. Exige coragem, profundidade e verdade. E o tema de hoje é daqueles que divide completamente opiniões. Que bom, né? Que bom que divide opiniões aí hoje. Hoje nós vamos falar de diversidade, autenticidade e do desafio de ser quem se é no mercado financeiro, que é um ambiente que o diferente incomoda. Minha convidada de hoje é uma mulher profissional do mercado financeiro, homossexual assumida, uma voz firme, respeitada e, acima de tudo, livre. Então, prepare-se para uma conversa aí real sobre rótulos, julgamentos e, principalmente, protagonismo. Com vocês, ninguém menos e ninguém mais que nossa convidada do dia, Marina Martins. É um privilégio te receber aqui no nosso episódio, Marina. O privilégio é meu. Estou feliz demais de participar. Satisfação enorme. Vamos trocar essa ideia que eu acho importante pra caramba. Então vamos pra cima. Show de bola, maravilha. É isso, Mari. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você já vai começar a balançar um pouco aí as estruturas, tá? Bora, vambora. Como é que tá a diversidade do mercado financeiro hoje, hein? Cara, eu acho muito pouco ainda, né? Eu acho que é um mercado muito restrito, né? Até em pontos... Acho que assim, as empresas estão tentando trazer essa inclusão de forma mais quase burocrática, né? Eu acho que as empresas estão tentando trazer isso mais para o mercado, mas ainda é um mercado até que as pessoas, né, com a diversidade, as pessoas LGBTs, eu acho que elas não ainda se sentem tão aptas a estarem nesses locais, assim. Eu acho que elas se sentem... diminuídas mesmo, não vistas. Eu acho que ainda tem muito a melhorar, né? Eu acho que a gente está melhorando, a gente está conseguindo mais representatividade, mas, assim, ainda tem muito a melhorar. Muita coisa mesmo. Acho que é um processo que a gente está tentando desconstruir, né? Eu tento fazer isso até nos meus atendimentos, né? De tentar entrar um pouco com esse discurso e com essa conversa para pessoas desse público, porque eles acham que não é para eles, né? O mercado se fechou tanto para essa galera que hoje eles acham que não são, né, realmente não é uma conversa, uma pauta que atinja eles. Uhum. Que não tenha ninguém, né, dentro do mesmo, né, similaridade para entender as dores, entender como que a gente pode melhorar e como que a gente pode crescer junto. Então, a gente tá tentando desconstruir, mas é um processo longo ainda. E é legal que esse caminho de desconstrução é um caminho sem vitimismo, né? É um caminho aí de protagonismo, e esse é o motivo de você ser uma das convidadíssimas aí para esse programa. E aí, dentro disso, Mari, eu queria te lembrar no passado aí, no presente, no futuro, porque que você contasse como é que você iniciou essa trajetória nesse mercado, né? Boa. Como é que você caiu nesse mercado e qual foi o ambiente que te esperava nele, né? Boa. Eu acho que, assim, quando eu me coloquei à disposição desse mercado, até entender que isso poderia ser uma possibilidade para mim, foi indicação de um amigo, né? Um amigo me indicou e felizmente eu caí com boas indicações em boas empresas, né? E, assim, fui para dois caminhos. Uma empresa eu fui extremamente restringida, né? Onde falaram, pô, mente aí sua orientação sexual, fala-se de uma forma que... né, talvez você seja mais aceita para que você consiga passar nos processos seletivos e tudo mais, e aquilo foi uma coisa que mexeu muito comigo, que eu falei assim, bom, eu tô 24, 25 anos, minha família já sabe de mim, meus amigos já sabem de mim, eu vou voltar para armar essa altura do campeonato, para o meu profissional, não me senti muito confortável, e a outra empresa
me deu uma abraçada maior, apesar da gente saber que, né, por trás existem muitas chaves para serem quebradas ainda, né? Então, nesse processo, uma coisa que fez muita diferença para mim foi bancar mesmo, né? É uma coisa que não é fácil, mas assim, foi necessário que eu me bancasse mesmo, que eu falei, bom, então eu vou assumir no que eu sou, no quem eu sou, e vou seguir o fluxo da empresa que está me aceitando dessa forma, né? E foi assim que eu comecei. E por mais que a empresa acolha, aceite e tudo mais, ainda assim tem 3 pés atrás de todo mundo, né? Eu acho que as pessoas ficam, mas será que esse mercado, será que esses moldes, será que vai funcionar da mesma forma? E aí a gente tem que fazer um processo para desconstruir a cabeça dessas pessoas. Então, toda a minha trajetória, eu tive que me provar 2 vezes mais, né? Então, isso eu acho que é diferente. Eu acho que assim como mulher, né? Agora, como mulher lésbica, talvez 3 vezes mais. Né? Então, a gente vai tendo que romper barreiras aí para ter voz ativa no mercado mesmo. Sim. E você já sentiu que você precisou esconder quem você era para ser respeitada? Já passou por uma situação como essa, nessa trajetória? Eu acho que durante vários atendimentos eu senti que eu era menosprezada por quem eu era. Isso é um fato, né? Eu acho que para mim realmente fazia muita diferença me posicionar nesse sentido, né? Então, às vezes eu evitava expor muito o meu lado pessoal dentro de uma troca, o que às vezes eu não acho nem genuíno, né? Porque eu acho que a venda hoje em dia, ela é genuína quando as pessoas se interessam, né, pela troca entre elas. Então isso para mim faz muita diferença na hora de fazer uma venda, independente de que produto seja. Então, muitas das vezes eu tive que segurar mais a onda, talvez me expor um pouco menos, para que aquele momento eu fosse um pouco mais aceita. Mas, com o passar do tempo, isso foi virando uma segunda casa para mim. Eu fui falando assim, bom, então agora eu vou atender quem realmente eu me identifico, né? A partir do momento que você ganha voz ativa no mercado, você vai escolhendo quem que você vai atender também. Então, no momento que, se hoje eu tivesse que atender um cliente que eu teria que me esconder demais, entrar muito dentro de uma caixa, talvez eu não ia gostar de atender esse cliente. Talvez eu deixasse para outra pessoa, que aí eu não tô afim de lidar com isso nessa altura do campeonato. Então, é um processo, sim, que você tem que... É quase uma validação pessoal antes de você lidar com isso no mercado. Primeiro, você tem que estar em paz com isso dentro de você mesmo, para depois você entrar no mercado e entender que isso tá tudo bem. Não aceita? Próximo. Tem outros. Entendeu? Então, assim, eu acho que é um processo que você vai desconstruindo dentro de você. Então, já tive que me esconder, sim, mas não é algo que eu me submeto mais, entendeu? Então, isso para mim faz muita diferença nesse momento. Legal. E você sempre se posicionou, né? Você sempre fez questão de se posicionar. Até demais. Sempre teve posicionamento aí. E posicionamento aos meus olhos, ele não é rebeldia, né? Ele é liderança. Sim. E aí, o que eu queria provocá-la, né? Quando você se posiciona, muitas vezes você é julgada. E eu queria saber se você já foi julgada como militante, como intensa, como uma pessoa difícil, exatamente por se posicionar. Eu acho que é mais fácil eu falar no momento que eu não fui julgada. Eu acho que nesse processo profissional de se bancar dentro de um mercado que é majoritariamente masculino, majoritariamente... É um mercado mais quadrado mesmo, né? A gente já entra com uma cabeça totalmente diferente, uma mente muito mais aberta. Então, assim, eu acho que nesse momento, a gente o tempo inteiro está sendo julgado, né? Pelo posicionamento... Enfim... todos os posicionamentos que eu adoto hoje dentro do meu mercado, seja de orientação sexual, seja político, seja social, seja a forma que eu me relaciono, as pessoas que eu me relaciono, a forma que eu lido com a minha vida, inclusive, né, o fato de ter tatuagem, assim, tudo isso já é disruptivo para o mercado. Então, assim, eu estou sendo julgado o tempo inteiro. E aí, se eu não me bancar com o resultado... eu não dei certo por causa desses fatores. Então, é aquilo que eu te falei, ter que se bancar 2 vezes mais, ou 3 vezes mais, justamente porque você tem um padrão diferente do que é aceito na sociedade. Sim. E é de fato aceito, né? Então, assim,
a gente está tendo que quebrar a cabeça das pessoas. Tanto que hoje em dia existe muito mais uma surpresa por eu ter resultado do que uma conformidade. Eu sou a ponto fora da curva que tem um resultado. Então, isso é uma coisa que eu acho que de fato me incomoda, porque assim, não sou diferente de ninguém, né? A expertise, a experiência, o estudo, o trabalho, ele é feito da mesma forma. Não importa quem eu sou como pessoa, minha orientação sexual, não importa o time que eu torço, o político que eu escolho, isso importa. A assertividade, o estudo, o trabalho, a constância vai ser a mesma. Então... Sim, e isso é autenticidade, né? Sim. É autenticidade. E aí eu queria saber de você se você acha que tem um custo ser autêntico nesse mercado. Tem? Eu acho que tem. Porque é isso. Se você não der certo, vão te falar que é sobre isso, né? Então, eu acho que o que incomoda mais é justamente porque a gente busca resultado e a gente busca uma aprovação. Hoje em dia, um homem hétero, cis, branco, hoje ele vai entrar no mercado financeiro, ele vai ser um padrão de homem comum dentro do mercado, ele vai buscar o resultado dele, ele não está buscando uma aprovação ali. Eu tenho que buscar uma aprovação, eu tenho que buscar um resultado, eu tenho que mostrar que eu sou capaz de fazer um resultado melhor que esse cara, porque dos moldes que eu adoto, né, de eu sendo a pessoa que eu sou, eu tendo a minha autenticidade, eu tendo minha personalidade. E é isso, né? A personalidade da Marina é forte. Não é forte, é minha personalidade. Se ela é forte ou fraca, eu não sei. Assim, o que importa é que é a minha personalidade. Então, eu acho que a grande diferença, ela tá nesse ponto. Ela tá no ponto de que a gente tem que se provar 2 vezes mais. Então, assim, eu não posso errar. Porque se eu errar é por causa de quem eu sou. Né? Não é porque, o cara deu errado porque, né, não vendeu direito, não estudou muito. Isso aqui ele fez errado, ele não tá indo pelos meios. Não, a Marina deu errado porque ela é gay, porque ela tem uma opinião política diferente, porque ela tem isso aqui, porque ela é muito tatuada e isso pro mercado é horrível. Então, assim, a gente tem que quebrar uns padrõezinhos assim de cabeça para que as pessoas aceitem a gente como a gente é. Rótulos, né? Acho que são rótulos, exato, né? Perfeito. São rotulados, né? Exato. E assim, na minha percepção, todo mundo tende a rotular as pessoas muito rápido, né? Totalmente. Você rotula. E aí é uma curiosidade, né? Será que não existem rótulos também do outro lado? Se é que existe lado nessa história? Eu acho que sim, né? Mas eu acho que culturalmente, quando a gente fala de processo, até como a humanidade foi criada, né? Eu acho que existem padrões e formações culturais que levaram a gente a criar esses rótulos, né? Então, assim, já é de praxes que o homem, pai de família, casado, com uma esposa, com filhos, já tenha a funcionalidade de gerar renda, de ser o provedor. Então, assim, essas coisas que foram criadas, né, culturalmente, sim, a maioria da população funciona dessa forma, quem vem rompendo as barreiras, né, quebrando esses rótulos, quebrando esses padrões, eles vão ser muito mais julgados, não tem jeito. A gente vai ser mais julgado por isso. Né? Eu sou minoria dentro do mercado financeiro como mulher lésbica, fato. Assim, é um mercado que eu já te passei muito perrengue de provação. Mas é isso, né? Para você conseguir caminho e para você inspirar outras pessoas, você tem que quebrar barreiras. E o quebrar barreiras te leva a ter que tomar uma porrada, sabe? Então não é de um dia para noite, não é fácil. E para você, qual foi o rótulo mais difícil aí de carregar e quebrar que você teve até então? O que mexeu com você? Cara, eu não falaria nem ser mulher lésbica, mas ser mulher. Hoje em dia, as pessoas associam qualquer sucesso sobre a mulher no trabalho, né? Eu acho que hoje tem muito isso, né? A mulher tem sucesso porque ela é bonita ou porque ela... né, ela tem boas referências de outros homens, porque ela consegue atingir um público masculino maior. Eu acho que hoje em dia a mulher não pode ter sucesso só por ela ser capaz, sabe? A mulher tem que ter sucesso porque ela tem alguma coisa. Então, acho que esse rótulo, para mim, talvez seja o mais
eu já fui comparada com homem, assim, ela trabalha tão bem que ela trabalha igual um homem. Entendeu? Então, assim, isso foi na minha vida inteira. Joguei futebol minha vida inteira e eu jogava bem e jogava igual um homem. Você que ensinou a Marta, né? Não. Ainda não. Mas, assim... Alô, Marta! Alô, Marta! Eu acho que, assim, a gente... Trabalhando assim, né? A gente nunca é o suficiente. Sempre tem que ter alguma coisa a mais, né? Nunca foi o suficiente no sentido de... ela é só boa mesmo. Ela é capaz no que ela faz. Ela estudou muito. Ela foi... porra, mulher foda mesmo. Não, é sempre a mulher... É porque ela tem uma rede social. Ela tem amigos ricos. Não é sobre isso, sabe? É só... A gente não precisa de um extra para funcionar. E eu acho que o principal e o mais difícil rótulo é isso. O homem sempre... Né, o mercado, vou falar nem o homem, mas o mercado, até próprias mulheres têm esse preconceito com elas mesmas, mas assim, o mercado ele sempre coloca como existe algum lugar que existe uma responsabilidade a mais por essa pessoa ter sucesso, nunca é só sobre ela, sabe? Eu acho que isso que mais machuca no mercado. Legal, e esse tema que você está falando é muito interessante, Mari, por quê, né? Eu acho que você é uma guerreira aí por vencer tantos rótulos, preconceitos que a gente foi encontrando nessa trajetória, né? E isso, para quem te vê de longe ou para quem te vê com uma outra perspectiva, te enxerga uma pessoa extremamente forte, Sim. Né? Só que você ser forte não significa que você não sinta as coisas e as coisas não te machuquem. Sim. E as pessoas confundem muito isso, né? A pessoa que reage bem às coisas é uma pessoa forte. Então não preciso me preocupar com ela, eu falo como eu tenho que falar. E deixa de contornar algumas situações e acaba machucando muito. E aí sobre machucados, sobre temas um pouco mais de dor, como a gente fala aqui, esse podcast não é para ficar falando de super-homens, de super-heroínas. É um podcast que sai do mesmo, né? Eu queria saber o que mais te machuca nesse tema aí de rótulos e nesse tema de ataques, de preconceitos. Quando falam sobre você ou quando fica um silêncio e ninguém te defende? Eu não sei se eu falaria desses dois pontos que me machucam, né? Quando falam sobre mim eu já tô acostumada e quando fica um silêncio também, porque às vezes tem medo de falar e para mim tudo bem. Mas o que me machuca em termos de rótulos, assim, é muito a impotência que a gente tem frente a certas situações, né? Eu acho que... E aí eu volto a falar mais como mulher do que como, né, uma mulher lésbica. Eu acho que, assim, existem situações de assédio moral mesmo, que a gente se sente impotente, né? Impotente frente a um homem, frente a uma situação... frente a um cliente que vai fazer um comentário maldoso e você na hora você não vai conseguir reagir. Então, assim, o que me machuca em termos de rótulo é quando eu me sinto impotente, com o meu ou comigo ou com os outros, com os meus, né? Eu não me incomodo que falem de mim hoje. Se falam de mim é porque eu devo estar, né, em destaque de alguma forma. E quando não falam nada também, eu já sei o que pensam, normalmente, né? Porque normalmente quando as pessoas têm boas opiniões, elas me falam também. Quando as pessoas admiram, eu recebo esse contato também. E óbvio, né? Graças a Deus isso tá sendo muito legal, mas até isso, né? O tanto que eu recebo admiração de outras pessoas vem sempre vinculado a, tipo assim, ser uma pessoa tão disruptiva, tão fora da caixa, tão diferente, né, do que dá certo. E isso, assim, acho massa que a gente tá conseguindo abrir esse caminho, mas, assim, não fiz nada diferente de outra pessoa, sabe? É o básico, né? E é o estudo, e é a preparação, e é o treinamento, e é o trabalho, e é tudo que todo mundo faz. Mas o que me incomoda mesmo dentro dessa questão de rótulo, de como que as pessoas tratam, é quando a gente tem que lidar com situações que a gente fica impotente. E aí dói, sabe? Porque aí a gente não consegue reagir nem com resultado, nem com fala, nem com nada. E a gente simplesmente entra pra dentro da caixa e segura aquela onda ali sozinho, sabe? E aí machuca. Entendo. E eu sou testemunha, Mari, da sua trajetória no mercado financeiro. Fui um dos responsáveis por essa sua transição. E eu testemunhei alguns ambientes que você viveu. Não testemunhei todos, né? Porque a vida quis que a gente não ficasse 100% sempre juntos, né? Mas testemunhei alguns, né? E aí eu queria saber o seguinte: alguns ambientes, e aí não precisa citar qual ou outro,
muitas vezes existia uma necessidade de se enquadrar aos moldes. Para mim, o tema sexualidade nunca é um tema. O nosso tema é um tema de negócio. E a gente vai sempre conversar sobre padrões de negócio. Mas nem todo mundo e nem todos os ambientes são assim. E aí, em ambientes que tentaram te enquadrar, ou que você se sentiu enquadrada de alguma forma ou de outra, como é que você conseguiu manter o seu senso de valor próprio? Tipo, sou diferente. E aí? É isso, assim, eu acho que no início, bem no inicinho, eu me enquadrei, né? Porque eu não tinha muita escolha, né? Pra gente conseguir bancar, não se enquadrar, a gente tem que ter número hoje em dia. E sendo bem transparente mesmo, ninguém vai achar que tem que ser de uma forma diferente. As pessoas só vão deixar você ter voz ativa, no meu caso, né? Um cara padrão do mercado, ele vai ter voz ativa no momento que ele abre a boca. Eu só vou ter voz ativa no momento que eu me provar. Então, primeiro eu precisei me provar, antes eu precisei me enquadrar. E aí, a partir do momento que eu preciso me enquadrar, é esse onde vem a impotência. Então, já tive ambientes que eu tive que me enquadrar assim, já tive ambientes de assédio, já tive ambiente de assédio com os meus, que eu acho que talvez seja o momento que a gente se sinta mais impotente, que é você sofrer esse tipo de situação dentro do seu ambiente corporativo e não poder fazer nada, sabe? Porque a gente sabe que a gente vai ser taxado como louca, ou como, né? Ou como, não vai ter uma solução mesmo, isso é um problema do Brasil como um todo. Mas, a partir do momento que você vai ganhando número, e o pior que isso é triste, né? Porque isso é uma questão de respeito básico, né? De não, né, tentar enquadrar alguém que vive dessa forma. A partir do momento que você tenta quebrar essas barreiras, você tem que ter resultado para não se enquadrar mais. Então, assim, para eu conseguir não me enquadrar, eu tive que apresentar número para eu ter voz ativa. Então, assim, a partir do momento que eu tive voz ativa, falei, eu não vou me enquadrar mais. Então, assim, pode tentar me enquadrar, eu não vou me enquadrar mais. Isso já virou uma coisa que não vai acontecer para mim. Eu acredito nesse formato, eu tenho número para bancar esse formato, eu funciono dessa forma e eu preciso que você me dê um voto de confiança porque eu tô te entregando esse resultado. Mas é isso, eu só posso fazer isso a partir do momento que eu me provo, né? Então, acho que isso no mercado como um todo. Eu só consegui me desenquadrar e ter minha voz ativa a partir do momento que eu apresentei resultado. Né? Então, isso é uma virada de chave. Né? Mas nunca foi sempre assim, né? Você estava comigo desde o início, então assim, você sabe que em vários momentos eu tive que entrar dentro da caixa. Para caber, para me moldar, para crescer, para aprender, até o momento que eu consegui sair e falei, tá, não volto mais. Entendeu? Então, eu acho que é isso. E hoje me respeitam pelo trabalho, não por, né? Mas é sempre isso, né? A Marina é uma pessoa muito fora da caixa, porque ela é diferente, porque, é isso. E isso é muito legal, porque você sempre teve muita maturidade para ouvir e entender isso, né? A gente viveu em um ambiente do qual éramos passageiros, né? Sim. Do ambiente, como sempre. E eu me lembro, hoje com carinho, mas foi um processo de aprendizado para mim, que foi eu receber um feedback sobre dress code ou posturas suas, e eu era a interface com você. Sim. Isso me fez evoluir muito como profissional, como ser humano, porque eu enxergava o além daquele padrão de vestimenta, aquele padrão comportamental sobre rótulos e padrões até de compra, né? Mas é 1 em 1 milhão, né, Samuca? É uma pessoa que está aberta para entender que existe um padrão, mas existem alguns padrões, né, que vão funcionar da mesma forma. Eu falo assim, hoje a gente está lidando com um mercado que se você se coloca o tempo inteiro superior ao cliente, até em dress code mesmo, né? Se a gente está lidando com um cliente X e a gente está tipo, de terno, gravata, tipo, tudo muito formal, né? A gente vai assustar o cliente dentro. Então, eu falei que sempre se coloca como igual, nunca como menor, nunca como maior, sempre se coloca como igual ao cliente. Você vai ter uma comunicação mais fluida com ele, você vai ter uma identificação maior e venda é sobre identificação. Sim. E as pessoas esquecem disso, né? Dentro do processo de venda, elas estão muito mais focadas no que elas querem passar de imagem delas,
que é quase uma autoafirmação de eu sou melhor, eu sou mais poderoso, eu me visto dessa forma, eu funciono desse jeito, do que buscar essa identificação com o cliente, de estar ali próximo, tentando entender a dor do outro, para a gente conseguir fazer um trabalho bem feito. Então, a forma que você tratou a minha personalidade foi uma forma que assim, foi você, não foi todo mundo, você sabe disso. Sim. Né? Então, eu acho que isso não me faz diferente, nem pior, nem melhor que ninguém. Isso me faz quem eu sou, e quem eu sou funciona no mercado, sabe? Não, com certeza. E você pode afastar ou aproximar pessoas com isso, né? Eu vejo e tenho acesso a principalmente essa geração nova do mercado de trabalho, e se sabe lá no escritório a gente tem convívio com pessoas de 45, a gente convive com pessoas de 30, de 35, de 25, de 18 agora, né? Então a gente tem 18, gerações e gerações, né? E eu sempre me pego refletindo sobre duas situações, né? Antes, e até algumas pessoas que ainda estacionaram um pouco mentalmente nessa época, aquele estigma do terno, gravata, gel e aquela coisa. Eu acho que isso gera um afastamento para algumas pessoas. Não. Concorda? Depois da pandemia, 100%. E aí, qual que é a minha pergunta? Você acha que o oposto também? Você também se vestir ou se portar de uma forma muito despojada, você também fecha a porta? Eu acho que tem que existir um meio termo, né? Você está falando de uma relação profissional, então eu acho que naquele momento que você está lidando com o cliente, eu acho que tem que existir uma neutralidade. E aí a neutralidade, eu acho que é isso, o neutro também gera uma identificação mais legal, sabe? Eu trabalho com mercado de tatuagem. Quando eu trabalhar com o mercado de tatuagem, as pessoas são 10 vezes mais despojadas que eu, sabe? E assim, todo mundo me acha extremamente despojado. Então, assim, existe uma identificação do neutro. Assim, beleza, eu sou tatuada, mas tudo bem, eu chego lá de uma calça jeans, uma blusa, com uma blusa social, que seja. Mas a gente consegue conversar de igual ali, né? Eu acho que não dá para também eu chegar lá de chinelão, de não sei o que, tô falando de dinheiro, tô falando de mercado financeiro. É um assunto que envolve um pouquinho mais de formalidade ali. Por mais que as pessoas queiram viver esse assunto de forma informal, minha comunicação com a pessoa vai ser informal, vai ser mais leve, vai ser mais disruptiva, vai ser mais autoexplicativa. Mas eu acho que padrão de vestimenta, principalmente depois da pandemia, né? O terno e gravata assusta, né? Aquele padrão, Você acha? Eu acho. Real, assim. Tenta entender um cliente meu de terno e gravata que ele vai fechar a porta para você. Uhum. Isso é o meu perfil de público. Mas eu acho que assim, se for no escritório de advocacia, tudo bem ser de terno e gravata. Vai estar todo mundo lá igual. Na verdade, eu acho que não vai estar todo mundo lá, porque a maioria vai estar no online. E no online eles já não trabalham assim mais. Então, assim, eu acho que mudou, sabe? O mercado mudou, o mercado tá mudando, e eu acho que a gente tem que acompanhar esse formato também, porque isso é apenas um detalhe do nosso trabalho. Acho que venda não tá sendo sobre como a gente se veste, como a gente se vende. Eu acho que não é sobre a nossa venda, é como a gente escuta, é como a gente interage, é como a gente presta atenção, é como que a gente se identifica com o outro, como a gente olha para a dor dele de uma forma diferente. Eu acho que a venda virou muito mais uma terapia com o cliente do que uma auto... Eu vejo as pessoas se vendendo demais. Uhum. E eu falo assim, se interessa pelo outro de forma genuína, que talvez você venda mais, sabe? Porque isso realmente faz diferença na hora da venda. Não acho que o padrão de investimento hoje é nosso principal gatilho de... Alinhado. É só conversão. uma engrenagem... Assim, existe uma formalidade no meio corporativo que eu acho que ela tem que ser mantida, mas assim, é o formal que você sente uma credibilidade daquela pessoa. Exato. Não precisa ser um hiperformal, não precisa ser um despojado demais. E eu acho que é isso, é ter um bom senso. Acho que a gente está na geração do bom senso. Perfeito. Se tiver bom senso para lidar com tudo, vai funcionar. E rótulo, né, Mari? Porque da mesma forma que o mercado rotula, a sociedade julga, né? É muito fácil julgar o outro. E eu tenho um caso engraçado sobre vestimenta, né? Na hora que eu fiz o convite, e agradeço novamente por você topar, você me mandou mensagem: Samuca, com que roupa eu vou? É muito formal ou não é? Com que roupa eu vou? A minha vontade de responder era, cara, vai mais tranquila possível. Só que aí eu pensei, cara,
Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende, né? Imagina o que você o que você ia entender se eu falasse, vai da melhor forma que você imaginar e como você se sentir bem. Sim. Cara, você podia estar aqui... Mas você viu a pergunta que eu te voltei? De roupa de surf, né? A primeira coisa que eu te voltei de pergunta foi, como que você vai? Você vai estar muito formal? Então é exatamente sobre o que eu tô falando. Porque se você tivesse muito formal, talvez eu aparecesse aqui mais formal pra gente manter a linha. Exato. Pra gente se tratar como igual. Né? Mas você sempre falou, pô, Marina, tô com uma camiseta preta aqui, tô tranquilo e tal. E aí eu vim da mesma forma. Então, assim, é aquela coisa, tipo assim, é mais despojado? Vamos no mais despojado. Mas é isso, é uma formalidade. A gente tô gravando um conteúdo para milhares de pessoas. Então, acho que isso é legal até de transmitir uma leveza, né, no que a gente está trazendo, porque é para ser um assunto leve, é para ser uma conversa leve. Eu acho que Descer do Muro é sobre isso, né? É sobre a gente tirar um pouco da estigma do mercado e trabalhar o assunto que a gente está trabalhando de forma mais autêntica. E sobre também isso, de desconstruir um pouco a cabeça das pessoas sobre o mercado financeiro. É tudo muito burocrático, é tudo muito padronizado. Pô, existem outros meios, existem outras pessoas, existem outros públicos. Então isso é importante pra gente. Existem outras pessoas que podem levar esse conhecimento para você de uma forma diferente, Total. Né? Concordo plenamente. Mari, vai chegar a hora daquela parte do nosso podcast que é aquela dinâmica que não pode ficar no muro mesmo, tá? Não pode responder coluna do meio. Tá preparada? Eu acho que tô. Tá preparada ou não tá? Acho que tô. Agora é a hora de descer no muro. Não tem enrolação, não tem lero-lero. Nem Marília Gabriela agora, Não né? tem técnica de venda, não tem nada, tá? Tá, ok? bora. Tá preparada? Tô preparada. Beleza. Ser quem é, mesmo sendo rejeitada, ou você aceita por quem você não é? Ser quem é. Ser quem é todo mundo. Tá todo momento. Mesmo sendo rejeitada. Pode me rejeitar, não tem problema não. E que se dane. Você lida bem com a rejeição. Já é um hábito, né? Já é normal pra gente. Eu acho que assim, a rejeição já já acontece. Então, assim, eu vou ser quem eu sou e quem quiser vai ter que engolir. É isso. Beleza. E aí, pegando mais um gancho nesse, tá? Porque a gente também, quando se escora nesse discurso de inclusão e vamos lá, muitas vezes vemos personagens e discursos vazios, Sim. Né? Sem prática. Discursos que, é bonitinho só para agradar aí a história, né? É burocrático, né? Burocrático, exato. E aí a minha pergunta para você é o seguinte: viver em ambiente inclusivo mais vazio ou em ambiente desafiador, mas cheio de verdade? Eu sempre sou a favor da verdade, assim. Por mais desafiador que isso seja, eu sempre sou a favor de trazer um ambiente que, de fato, assim, eu sou uma pessoa que eu sou movida a desafio. Então, eu prefiro estar num ambiente que eu me banque 3, 4, 5 vezes, quantas vezes forem necessárias, mas que me tratem com verdade, do que, vem, a gente aceita todo mundo, mas assim, que é o que mais acontece. Mas no fundo é um ambiente que abraça pouco a causa, ou a inclusão, ou qualquer coisa. Porque 90% do mercado é assim. Mari, concordo. E eu conheço muito ambiente, mas muito lugar. A gente conhece junto, né? Que o discurso é maravilhoso sobre inclusão, diversidade, mas... Você vê até na prática, vê na contratação, vê se né, busquem iguais também, porque é isso. Se eu dou certo da forma que eu dou, por que não, ou iguais a mim não vão gerar o mesmo resultado, né? Vamos seguindo? Fingir que não dói para parecer forte ou mostrar dor para se abrir espaço de verdade? Aí tá um ponto. Eu não gosto muito de mostrar minhas fraquezas, não. Principalmente no ambiente profissional. Então, assim, é difícil confiar num mercado que é tem tão poucas verdades, né? Eu falo que mercado financeiro é um ambiente que você vai ter poucas pessoas para confiar. Uma relação de profissional de anos, igual a gente tem, é difícil trazer para padronizar isso na sua cabeça para o mercado como um todo. Então, nesse momento, assim, no momento do mercado que a gente se encontra, por mais que eu me encontre num lugar onde eu me sinta, né, incluída, feliz e tudo mais, eu mostro menos minhas fraquezas e finjo que eu não dói. E aí eu trato com quem, né? A pessoa que vai saber da minha dor vai ser a pessoa que eu tenho confiança. Então, eu ainda prefiro esconder, porque se mostrar suas verdades demais nesse mercado, você vai ser comida.
Mari, descer do muro não é confortável, Não né? é, não. Não é confortável, mas ser Quem inteiro... disse que seria, né? Mas ser inteiro exige escolha, né? E escolha exige coragem, né? Total. Então, coragem de dar tapa, coragem de falar. E Tem isso que é saber uma... bater e tem que saber apanhar, né? Exatamente. A vida é sempre um jogo de porrada, né? E é isso. E aí, pra mim, Mari, você sempre, na sua trajetória, quem acompanha de perto sabe muito bem que você liderou sua própria história, né? Você lidera a sua própria história. E o mais gratificante de ver a sua trajetória é que você já liderou 20, 30 pessoas, né? E hoje você lidera, sim, porque líder não é um cargo, Não. não é uma cadeira. Eu acho que é um modo operandi, é um jeito de ser. E certamente você lidera e influencia outras pessoas ao seu redor a serem melhores, né? E dentro da sua trajetória, eu tenho essa curiosidade, né? Como foi quando você entendeu que precisava parar de esperar por espaços, de esperar por oportunidades e começou a construir os seus? Que virada de chave que foi essa? Eu tô tentando lembrar quando, mas eu acho que a todo momento foi assim, né? Desde o início da minha trajetória, assim, quando veio a oportunidade, eu fui atrás da oportunidade. Não foi me chamaram para uma oportunidade, não, eu fui atrás, eu bati na porta. Quando eu tive a oportunidade de liderar, eu pedi. Eu sentei e falei, eu sou capaz. Quer confiar em mim? Quer tentar fazer aqui comigo? Não sei se é capaz mesmo. E é isso, a gente tem que fazer, a gente tem que se provar, mais uma vez. Acho que depois da terceira ou quarta vez que eu tive que bancar meus resultados, que foi meu primeiro convite de liderança maior, assim, que foi até uma surpresa pra mim, porque eu falei assim, bom, dessa vez eu não tive que pedir, né? Dessa vez eu não tive que bater na porta e falar, pô, eu consigo. Né? Então, eu acho que foi sempre assim. Eu acho que sempre eu tive que insistir que eu conseguia. E insistir, assim, olhar pro olho da pessoa e falar, eu consigo. Assim, confia em mim aqui, me dá uma oportunidade aqui que eu sei fazer isso. Uhum. E eu concordo com você que, sim, liderar não é um cargo, né? A gente continua... a partir do momento que você vira, talvez, uma referência dentro do mercado, as pessoas te buscam muito para encontrar caminhos. Às vezes elas não buscam os próprios líderes e buscam uma pessoa que está vivendo aquilo, né, da mesma forma que elas. Sobre a mesma perspectiva. Sobre a né? mesma perspectiva. Só que eu já tive todas as perspectivas, né? Então... Nem todas, hein? Tudo é relativo. Dentro do mercado, talvez a maioria delas. E aí, sua perspectiva vai mudando, né? E eu acho que o mais legal das pessoas abrirem um pouco a mente delas e continuarem trocando com pessoas como eu ou como qualquer outra pessoa, as perspectivas mudam, as minhas estão mudando. Né? Quando eu enxergo o mercado hoje, eu falo, caralho, quanta coisa mudou. Desculpa o palavrão, gente. Quanta coisa mudou. Então, isso é legal. Continuar trocando, continuar entendendo que a gente tem muito para acrescentar e as trocas são positivas, independente de quem você seja, né? Acho que é isso. Legal. E você sente que a sua presença e o seu modo operandi, Mari, seu posicionamento, o seu jeito de ser, ele inspira outras pessoas a descerem do muro aí sobre a sua sexualidade e assumirem? Ele inspira e incomoda, né? Você acha? É uma via de dois Mas mundos, incomoda assim. como? Eu acho que as pessoas que estão muito dentro da caixa olham aquilo acontecendo e falam, por que eu tô atrás dessa pessoa? Uhum. Né? Por que eu produzo menos que essa pessoa? Por que eu entrego menos que essa pessoa? Você acha que gera eu tenho isso? certeza absoluta. Eu acho que o principal incômodo que eu gero hoje é ser tão disruptiva, ser tão fora da caixa, ser tão fora do padrão e entregar mais que a maioria. Então, eu acho que isso hoje em dia no mercado pode inspirar muita gente. Eu espero que inspire no sentido até de pessoas, né? Mulheres, homossexuais, gays e tudo mais. Eu acho que todo mundo que acha que isso não é para eles porque o mercado é muito quadrado, porque o mercado é muito fechado, essas pessoas eu queria super abrir portas. Eu queria falar assim, dá para fazer. Vai ser difícil? Vai. Vai doer um pouco mais? Vai. Você vai ter que se provar 2 vezes mais? Vai. Mas eu queria ser uma porta de entrada para essa galera, sabe? Como tiveram outras pessoas que já me inspiraram nesse sentido. Mas
eu acho que hoje incomoda muito também. Porque é isso, né? Muito fora do padrão da sociedade. E o padrão da sociedade hoje virou uma guerra. Né? As pessoas estão brigando por quem tá mais certo, quem tá, né, o padrão, né, de família que a igreja prega. Então, assim, eu acho que hoje, para muita gente, eu sou um incômodo. Porque é muito difícil enxergar uma pessoa quebrando padrões e ainda tendo resultado, sabe? E é isso, tudo termina em resultado. Né? Para você se provar, tudo termina em resultado. Sim. O mundo, né? O mundo gira em torno disso, né? Sem vitimismo, sem coitadismos, sem ismos. Se você entrar nesse ismo, você não vai ser 10 vezes pior. Exatamente. Sabe? Eu acho que vai ser chato, porque você não vai conseguir sair daquilo e ninguém vai te dar a mão para levantar desse buraco. E surge muita distorção nesse vitimismo. Muita gente que escora nisso e, ai meu Deus, ó vida, dos dois céus. lados. Eu acho que dos dois lados, assim. Não é só... Eu acho que, assim, existe uma dificuldade maior, assim, que tem que ser reconhecida. Mas, assim, se você entrar nesse buraco, ninguém vai te segurar, ninguém vai te puxar. O que você acha que o mercado financeiro perde quando não acolhe uma diferença de perfil? Primeiro, mercado, né? Eu acho que se a gente olhar dados aí, a quantidade do público, né? A quantidade de pessoas LGBTQIA+, aí, eu acho que a gente vê que é muita gente, e é muita gente que parece que não tem acesso mesmo ao mercado financeiro, justamente porque acha muito fora de encontro, assim mesmo, sabe? Não consegue uma pessoa, talvez para falar a mesma língua deles, para entender o momento, para entender a dor, para entender como é que funciona, para ter uma abertura de conversa, para se sentir muito acolhido dentro de uma conversa que é delicada, porque a conversa financeira não é uma conversa para qualquer pessoa, para uma mesa de bar, uma conversa que você vai falar de sua vida financeira, você vai falar de suas dores financeiras, você vai falar dos seus problemas, você vai falar dos seus lucros, vai abrir sua vida financeira para a pessoa. Então, às vezes, elas não se sentem muito bem. Então, assim, eu acho que o mercado financeiro, ele perde bons profissionais e perde mercado, né? Eu falo assim, o mercado que eu atendo hoje, eu praticamente atendo sozinha, porque as pessoas não acessam. Tipo assim, não acessam a galera mesmo, sabe? Acham que existe um padrão de atendimento que na hora que você vê e abre a sua mente, assim, existem milhares de pessoas que a gente poderia estar acessando, que às vezes a gente, por problemas culturais mesmo, a gente não vai acessar. Então, assim, eu acho que o mercado financeiro perde muito por não acessar essas pessoas. E existe, sim, um estigma da troca, né? Assim, as pessoas brincam lá que os Faria Limers, assim, pessoas muito quadradas, fechadas, cabeça fechada e tal, eles não vão conseguir conversar com esse cara. Não tem capacidade de conversar com essa pessoa. Existe esse estigma mesmo, e vice-versa. Então, eu acho que a gente perde mercado e perde bons profissionais que eu acho que poderiam estar acessando esses mercados também. E não que os iguais têm que acessar os mercados, as pessoas precisam abrir a cabeça delas. Para mim, isso é a solução do mundo, né? Mas isso a gente sabe que isso não acontece, né? Que as opiniões estão muito divididas, que os padrões estão muito bem definidos. Então, assim, tá melhorando? Total. Mas ainda tem muita água para correr aí e a gente ainda tem que desconstruir muita coisa. Muita coisa. E você recomendaria o ambiente que você vive hoje, na agência, no seu ambiente profissional? Você recomendaria pessoas que, às vezes, pensam fora da caixa, têm esse tipo de alinhamento com você para conviver no ambiente? Hoje, sim. Hoje eu me sinto muito bem, assim. Por mais que, né, a gente saiba que o mercado, que as pessoas ainda, elas têm muito a evoluir, hoje eu me sinto muito mais acolhida. Mas é isso, foi um processo, né? Já me senti muito mal nesse mercado em diversos ambientes que a gente tinha que e quebrando tinha que se provar 2 vezes mais. E hoje eu já me sinto com voz ativa e com reconhecimento, com uma estabilidade, sei que se eu levantar qualquer polêmica, não polêmica, mas assim, qualquer... opinião contrária, né? Opinião divergente. Não tô falando nem de opinião, mas assim, se eu tiver algum problema de falar assim, pô, isso aqui me incomodou de tal pessoa. Eu sei que vão agir. Então, assim, hoje eu me sinto um pouco mais confortável dentro do mercado. Mas é isso. É um ambiente. E agir, Mari, esse tema é muito importante.
se eu reportar alguma dor ou incômodo, vão agir. Foi o que você falou. Sim. Né? E agir, muitas vezes, é educar. Porque eu acho que nós, humanos, temos que sim passar por evolução em temas e sermos educados para determinados outros. Sim. Certo? Sim. Nesse contexto, nesse sentido, certo? Sim. Eu acho que a educação, ela vem... É cansativo quando a gente fala que tem que educar essa altura do campeonato, sabe? Mas, assim, eu acho que tem sim que educar. Mas educação tem punição, tá? Só um ponto. E aí eu acho que, assim, existem coisas que cabem à educação. Sim. Que cabem à paciência para lidar com um assunto que para mim é básico, mas, assim, às vezes para muita gente não é. Agora, existe a questão da punição mesmo. Assim, você não tá preparado para lidar Sim. com o ambiente de trabalho. Sim. E, assim, vai caçar teu rumo, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que o conforto, ele vem dos dois lados. Mega concordo. Que eu acho que tem coisa que dá para educar, tem coisa que se tu não aprendeu isso até hoje, tu não pode conviver em sociedade. Eu acho que o conceito de educação é um conceito para a vida. E tem hora Sim. que a educação você precisa punir ou excluir as pessoas, Total. né? Eu acho que tá todo mundo exausto de impunidade. Em Sim. todas as esferas da nossa vida. Eu acho que é mais sobre isso. Eu acho que às vezes a gente tá dentro de um contexto que, sei lá, cara, acontece umas coisas hoje que eu vejo em ambiente de trabalho, assim, não tô falando especificamente do meu ou do nosso, eu acho que a gente vê casos, tipo assim, assustadores acontecendo em ambiente de trabalho que, cara, não vale, sabe? Tipo assim, essa pessoa tem que ir presa, sei lá, essa pessoa tem que ter uma coisa pior ali, porque isso é pra mim um ser humano que não aprendeu a conviver na sociedade. Isso me incomoda, sacou? Eu acho que às vezes muita gente passa impune por umas coisas muito absurdas. E aí, acho que é isso, passar a mão, o cara tem resultado, não vamos fazer nada com ele não, o cara vende bem, vamos ignorar aqui que o cara, sei lá, abusou de alguém no ambiente de trabalho. É isso, esse nível de impunidade que eu tô falando, que pra mim não cabe nem educação. Pra mim, se você não, você tem uma filha e não consegue pensar nisso, pra mim já é loucura, sabe? Mas existem coisas que eu acho que necessitam educação, né? Eu acho que tem muita coisa mudando, tem muito tema de evolução, então eu acho que é importante a gente ter essa tranquilidade aí agora. Legal. Mari, e sem dica vazia, tá? Ou supérflua, por favor. Até porque não é seu perfil. Dá uma dica para o pessoal que está nos ouvindo e chegaram até aqui, né? Dá uma dica aí de como você fomentar e criar ambientes cada vez mais inclusivos, acolhedores e, ao mesmo tempo, com performance. Eu acho que sobre criar ambiente tá primeiro, assim, ligado a ser tratado como igual mesmo. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que pensar que... Acho que o sucesso, né? Acho que quando a gente pensa em inclusão, a gente pensa em só ser igual, né? A gente não quer um destaque maior ou menor dentro da sociedade. A gente quer ser tratado como igual. E a partir do momento que eu sou tratada como igual, eu não preciso me bancar 2 vezes mais, 3 vezes mais. Então, eu acho que você tratar o outro, independente de que ele seja, como ele seja, opinião política, opinião, orientação sexual, orientação até gênero, né? Como que a pessoa se identifica. Eu acho que para você conseguir ter um ambiente mais saudável para todo tipo de gente, né? Eu acho que a gente tem que primeiro entender que somos todos iguais e todos capazes de gerar resultado. E a partir daí você torna um ambiente mais estimulável para que a performance aconteça, né? Eu acho que quando a gente se sente bem no ambiente, primeiro chave de sucesso para que a gente consiga entregar com maestria assim, o que a gente quer entregar em termos de performance. Então eu acho que, primeiro de tudo, né? Dar espaço para a pessoa se provar, como assim você tem espaço para se provar, e aí a gente vai se provando, e a gente vai entregando resultado, e a gente vai construindo um ambiente saudável para que isso aconteça, com trocas saudáveis, sem uma competição de quem é mais dentro do padrão, mais fora do padrão. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que trazer hoje
E buscar hoje é se tratar como igual e vamos correr, sabe? É venda, é resultado, é entrega, vamos estudar da mesma forma, vamos se capacitar da mesma forma, vamos, né, trabalhar da mesma forma, que eu acho que todo mundo sai ganhando, assim. Mas eu acho que, em primeiro lugar, tem um ambiente que permita isso sem tanto julgamento, né? Sem tanto rótulo. Porque julgamento e rótulo hoje só atrapalha a gente se equilibrar ali e tentar seguir firme junto, trocando experiência, trocando as coisas que talvez funcionem pra gente em ambientes profissionais. Então, eu acho que para isso a gente precisa tratar o outro como igual. Show de bola. São quantos anos de mercado financeiro, Mari? Mercado de 9 seguros? anos? 8 anos. 8 anos? 8 anos. 8 anos. Passa rápido, né? Passa muito. Passa rápido, que a gente já viu de maluco que entrou aí um mês e achou que era o super-herói, deu 3 meses. Não tá no gibi, né? Não tá, não. Pois é, mas aí, qual que é a pergunta? E aí a gente caminhando para a pergunta final, tá? Tá. 8 anos já desse mercado, 8 anos vivendo dilemas, histórias, vitórias, aprendizados e várias situações aí que certamente alguns presenciei e vivi juntos, outras nem tanto, né? Sim. Mas a minha pergunta final é o seguinte: qual conselho ou dica você daria para a Marina que entrou há 8 anos atrás, cara? Sabe por quê? Porque essa Marina de 8 anos para trás pode estar nos assistindo, pode nos ouvir. Esse podcast é atemporal. Sim. E aí? Você vai ter a oportunidade... A Marina de 8 anos atrás, ela vai tomar tanta porrada. Ela não ouviu um podcast, a Marina de 8 anos atrás, não né? Ouviu. Mas assim, entre trancos e barrancos, entre erros e acertos, assim... Eu falo, assim, não só pra Marina de 8 anos atrás, mas pra qualquer pessoa que tá vindo, assim. Se você tem um propósito, se você tem um objetivo, acredita nele. Porque, assim, eu acho que mercado nenhum pode te barrar. Eu acho que por ser quem você é, por você mostrar quem você é, isso, a partir do momento que você... É isso, quando você consegue se provar, mercado nenhum te fecha a porta, sabe? E... O conselho que eu daria é assim, segue firme, sabe? Acredita, você vai ter que ser forte, né? Você vai ter que se provar um pouco mais que os outros. Você vai errar pra caramba, você vai acertar muito também. E isso faz parte de construir quem você é hoje. E eu acho que a diferença tá toda aí, né? Você ter humildade pra você analisar o que você fez certo e o que você fez errado. Mas ainda assim, sem deixar de acreditar no seu potencial e no seu propósito, porque vão duvidar de você muito mais que vão duvidar dos outros. Então, eu acho que essa persistência, essa resiliência que a gente fala, essa palavra tão, que pra mim, né, virou uma palavra quase clichê no mercado, mas assim, a gente tem que ter mesmo. Até 2 vezes mais, sabe? Então, eu acho que é sobre propósito, sobre acreditar no que você é capaz e não desistir, porque assim... Vão querer fazer você desistir algumas vezes. E assim, se você tiver um propósito bem definido, e assim, a gente tem um potencial gigante no mercado, a gente tem um mercado gigante para atender, e assim, a gente é capaz. É isso, a venda é humana. As pessoas têm que parar de achar que a venda é sobre saber vender, saber técnica, sabe? A venda é sobre humanidade, e eu acho que a gente ganha um pouquinho nisso aí, sabe? Então... Aí, pra mim, faz diferença na hora da venda, do resultado. Show de bola, Mari! Como é que você se sentiu, hein? Bem, tranquila? Eu tô acostumada a descer do muro, né? Tá, nunca ficou em cima do muro. Nunca. É isso, galera. Estamos chegando ao fim aí desse episódio número 2 do Desce do Muro, né? E... Pô, fui sua número 2 e tô no episódio número 2. É lógico, Gostei, eu sou gostei. o cara voltado para números, então a gente sempre tem que repetir algumas coisas, né? E aí, galera, caminhando para o fechamento do episódio 2, um privilégio aí ter a Marina aqui, uma protagonista da própria história. E para mim, ser protagonista da própria história é o maior ato de liberdade que existe, né? De fato. Sem vitimismo, sem coitadismo, totalmente combatente à cultura woke e tendo um senso de liberdade e um senso de protagonismo enorme, né? Então, você nunca precisou pedir permissão para ser quem você é. É isso? A gente só teve que se bancar mesmo. E honrar as suas escolhas, né? Que é o melhor. E a minha credibilidade mesmo é o que eu acredito e pronto. Eu acho que é isso.
ter essa personalidade bem definida também é sobre credibilidade, né? Então, assim, é o que eu acredito, então vamos seguir dessa forma. É isso. É isso, Mari. Galera, se esse episódio te tocou, compartilha, marca a gente, arrasta pra cima, arrasta pra tudo que você... O barulho que você quiser fazer, só não passa despercebido, Por porque favor. ninguém aqui fica em cima do muro vendo a vida acontecer, ok? Obrigado a todos, até o próximo episódio com novos temas, descendo sempre do muro. Valeu!